Olá, criptomaníacos! Hoje vamos falar sobre uma pesquisa recente que saiu, é uma pesquisa muito grande e que indica como as pessoas se sentem com relação às criptomoedas e se isso vem mudando ao longo do tempo. Ou seja, será que as pessoas hoje em dia conhecem mais sobre criptomoedas, já ouviram falar sobre o assunto e têm menos receio com relação aos anos anteriores? É isso que a gente vai analisar hoje. O intuito dessa pesquisa foi analisar como as pessoas gastam, economizam, investem e se sentem com relação ao dinheiro. E ela foi realizada entre os meses de março e abril de 2018. 15 países fizeram parte dessa pesquisa, sendo 13 europeus, mais os Estados Unidos e a Austrália. E a amostra foi de 15 mil pessoas, então é bastante gente. E essa pesquisa revela como as pessoas entendem criptomoedas, principalmente o Bitcoin, no ano de 2018, principalmente em países de primeiro mundo, já que a maioria desses países da pesquisa são países de primeiro mundo. Então a gente entende que tem um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de informação do que países como o nosso, por exemplo. Notícias sobre criptomoedas estiveram em destaque na mídia, em tudo que é jornal pelo mundo afora, nos anos de 2017 e 2018. Então essa pesquisa entende que não é surpresa que 66% das pessoas responderam que já ouviram falar sobre criptomoedas. E eu não sei quanto a vocês, mas essa informação é bastante surpreendente para mim. Eu esperava um percentual muito menor. A gente está falando aqui que 2 de cada 3 europeus já ouviram falar sobre criptomoedas. Talvez por eu morar no Brasil, eu esperava um número muito inferior. Eu acho que no Brasil não deve chegar a 1 a cada 10, pelo menos conversando as pessoas, indo nos comércios, perguntando no supermercado se já aceita criptomoeda, se aceita Bitcoin. A resposta é sempre parecida. Não, nem sei o que é isso e tal. Então, eu achava que isso aqui, mesmo sendo na Europa, deveria ser menor. Mas enfim, é muito bom saber que 66% das pessoas já ouviram falar sobre criptomoedas. E como seria de se esperar, a maioria dos que ouviram falar sobre criptomoedas são homens. Então 77% dos homens já ouviram falar sobre criptomoedas, enquanto somente 55% das mulheres já ouviram falar sobre criptomoedas. Mas aí vem uma outra surpresa. Dessa pesquisa foi verificado que ser mais jovem não significa que você tem uma tendência maior de conhecer sobre criptomoedas. E eu mesmo sempre achei que era uma coisa de jovem. Se você falasse com adolescente, você teria uma probabilidade maior de conversar com alguém que já ouviu falar sobre criptomoedas. E essa pesquisa mostra que não. O fator preponderante aqui não é a idade, e sim se a pessoa possui smartphone ou dispositivos móveis com acesso a um banco online, ou seja, faz serviços bancários usando o seu smartphone. Dentro desse grupo que utiliza o smartphone para banco, 69% já ouviram falar sobre criptomoedas, enquanto que aqueles que não usam smartphone ou dispositivos móveis para acessar o banco, somente 59% ouviram falar sobre criptomoedas. Somente 9% dos entrevistados possuem qualquer criptomoeda. Isso dá menos de 1 a cada 10. É preocupante isso pra gente, a gente não gosta desse tipo de informação, mas é a realidade dos dias de hoje. Mas o interessante é que 25%, ou seja, 1 a cada 4, respondeu que pretende ter criptomoeda em algum momento da sua vida. Quando perguntado se criptomoedas seriam o futuro das compras online, apenas 35% responderam que sim. E esse é o mesmo percentual que respondeu a pergunta se criptomoedas seriam o futuro do investimento. Então é um percentual ainda baixo, mas isso responde também por que as pessoas utilizam criptomoedas não como um investimento de longo prazo, e sim como um investimento pontual, uma transação ali esporádica. Você consegue perceber que as pessoas entendem criptomoedas mais como um ativo especulativo, né, para ganhar um dinheiro rápido, do que como um investimento de longo prazo, como uma coisa confiável, né? Um futuro do investimento, um futuro dos pagamentos. As pessoas ainda não têm essa visão. Infelizmente, somente uma minoria indicou que usaria criptomoeda para fazer transações no dia a dia. 23% falou que compraria um café utilizando criptomoeda. 30% para realizar compras online de forma internacional, né, comprando em sites de fora, e 20% para pagar a mensalidade da faculdade. Então você vê, as pessoas ainda pensam em criptomoeda como algo mais para ser guardado, para guardar ali ou para fazer um trade, e não para fazer pagamentos no dia a dia. Elas têm medo desse tipo de transação. 1 em cada 3 afirmou que jamais utilizaria criptomoeda, para nada. Então eles estão totalmente fora do mercado. Eles não querem investir, não pretendem investir em criptomoedas.
Mas um dado interessante aqui é que em países onde a renda média é menor, as pessoas têm maior tendência de querer investir ou pagar por itens com criptomoeda. A gente vai voltar a falar disso mais para frente no vídeo, porque esse é um dado bem interessante. Quando as pessoas estão em busca de informações sobre como investir em criptomoedas, essa pesquisa mostrou que 27% das pessoas procuram sites especializados no assunto, 21% buscam por consultores financeiros e somente 8% buscam por familiares ou amigos que têm algum conhecimento sobre o tema. Isso reflete a sensação geral de que criptomoedas são muito complicadas, muito difíceis de mexer, então requerem um especialista, um consultor para que você consiga mexer. Isso não é bom pra gente, a gente quer que criptomoedas seja uma coisa fácil e difundida no mercado, então a gente não quer que dependa de um terceiro para que você consiga investir em criptomoedas, mas a pesquisa mostra que elas ainda são interpretadas como um ativo muito complexo, muito difícil. Mas a minha opinião é que essa tendência será alterada assim que elas se popularizarem. Então as pessoas vão começar a utilizar, verificar que não é tão complicado e isso vai ser alterado. Então, o que a gente tira desse estudo? Bom, a gente viu que a maioria já ouviu falar sobre criptomoedas, mas é importante aqui a gente diferenciar ter ouvido falar de realmente conhecer ou compreender do que se trata a criptomoeda. São coisas completamente diferentes. Além disso, a gente verificou que o interesse é maior em países com renda per capita menor. O que me faz pensar que ambientes econômicos mais complicados, mais catastróficos, favorecem a utilização de criptomoedas. Porque as pessoas precisam buscar por alternativas para sobreviver. Então você está falando de uma Venezuela, onde o dinheiro lá não vale nada, você tem que pesar o dinheiro porque já não dá mais para contar nota. Esse ambiente catastrófico favorece que as pessoas mudem para criptomoedas, façam a migração para criptomoedas por se tornarem ativos que realmente têm uma função ali naquele país. Então isso é bem interessante. E para mim o que vai acontecer é que a utilização de criptomoedas vai vir de baixo para cima e não de cima para baixo como costuma acontecer. Então a gente vai ver aí países que estão com dificuldade financeira, onde o povo sofre muito na mão de governos, aderindo a criptomoedas, elas vão começar a crescer, se fortalecer e depois vão sendo migradas para os países mais ricos. É aquilo, se você é muito rico, você está se dando bem num cenário econômico do seu país, você não está pensando numa alternativa para o seu dinheiro, está tudo funcionando bem. Já em países mais pobres, você precisa encontrar de alguma forma uma estabilidade num cenário totalmente instável e é isso que a criptomoeda pode entregar para você. Entre os países desse estudo, onde a população parece ter ouvido menos falar sobre criptomoedas, temos a Bélgica, onde somente 37% das pessoas disseram ter ouvido falar sobre criptomoedas. Depois temos a França com 50%, a Holanda com 55% e os Estados Unidos com 57%. Entre os que mais ouviram falar sobre criptomoedas, temos a Áustria com 79%, a Polônia com 77% e a Romênia com 75% da população. A questão da utilização maior em países onde o sistema financeiro é menos eficiente e mais caro fica ainda mais evidente quando analisamos o percentual de pessoas que possuem criptomoedas. No topo dessa lista a gente tem a Turquia, onde 18% da população já utiliza criptomoedas. Depois temos a Romênia com 12% e a Polônia com 11%. Esses são três países que não têm aí uma economia muito forte, nem uma renda per capita comparável aos outros países. Então aquilo que a gente está falando, países mais pobres têm uma tendência maior de utilização de criptomoedas. Já entre os países que possuem menos pessoas que possuem criptomoedas, temos Luxemburgo com 4%, Bélgica com 5% e França e Inglaterra com 6%. Então é aquilo. Por que você vai se preocupar hoje com criptomoedas vivendo em Luxemburgo, com uma renda per capita ótima, com uma qualidade de vida excelente? As pessoas não estão se preocupando em procurar alternativas para o dinheiro hoje. Então eu não acho que vai entrar por aí a criptomoeda. Ela vai entrar lá por baixo. É por Venezuela, é por Romênia, é por outros países que realmente necessitam de uma alternativa. Outra coisa que a gente observou foi o maior número de homens se comparado ao número de mulheres no conhecimento geral sobre criptomoedas. Isso era de se esperar. Mas o que não era de se esperar é a questão de jovens não terem uma utilização maior do que idosos, por exemplo, dependendo somente de você possuir dispositivos para realizar transações no dia a dia, dispositivos para banco online, por exemplo, Então o que fica claro para mim? Fica claro que a gente precisa de interface, melhor interface para as criptomoedas, que elas estejam presentes nos seus dispositivos móveis e de uma forma fácil, não precisando de senha, chave privada, várias coisas que a gente tem hoje e que dificultam a utilização por pessoas. Então, quanto mais fácil é para a pessoa ter acesso à tecnologia, mais ela vai perder o medo.
É isso, se você está ali com um dispositivo, um aplicativo no teu celular que facilita isso, tem uma interface ótima para você simplesmente comprar ou vender ou fazer uma transação com criptomoedas, uma hora ou outra você vai usar. E quanto mais você usar, mais você perde o medo. E vai começar a utilizar a criptomoeda da mesma forma que aconteceu com a internet lá atrás. Outra coisa que a gente viu nesse estudo é que somente 1/4 das pessoas tem qualquer interesse em comprar criptomoedas. E somente 1 em cada 10 já possui criptomoeda. Então aí a margem de crescimento seria baixa. Porque a gente está falando de subir de uma pessoa a cada 10 para 2,5 pessoas a cada 10. Então não é uma margem de crescimento tão grande. E minha opinião aqui é que mesmo as pessoas que responderam que já ouviram falar sobre criptomoedas, pouco entendem sobre o assunto. Então elas relacionam criptomoeda com um investimento e não como dinheiro ou como uma forma de descentralizar serviços que elas utilizam hoje em dia. Então, fazendo um paralelo aqui, seria como você perguntar para o seu avô, em 1994, se ele teria interesse em investir em ações de empresas ligadas à internet. A grande maioria naquela época já deveria ter ouvido falar sobre internet, mas eu acredito que ninguém queria investir numa coisa que não fazia nem sentido para eles. Fala, para que eu vou investir em internet? Nem uso isso, nem sei para que serve. Claro que eu não vou investir em internet. Mas hoje você vai verificar que ninguém investiu em internet, a grande maioria das pessoas não fez investimento em ações de empresas de internet, mas todas elas utilizam a internet no seu dia a dia. Então você vê como é que muda. A pessoa tem que parar um pouco de pensar na questão de investimento, criptomoeda como investimento, e sim como criptomoeda como tecnologia, que ajuda a descentralizar o nosso dia a dia. Então a forma que essa pergunta é feita e também o conhecimento das pessoas de hoje em dia leva essa pesquisa a isso que a gente viu. Eu acho que isso vai mudar muito futuramente quando facilitar o uso das pessoas para os seus serviços no dia a dia, não ligado à questão de investimento. É isso que eu entendo que vai acontecer lá para frente, da mesma forma que teu avô nunca investiu na internet e utiliza a internet hoje em dia. As pessoas não vão se interessar por criptomoeda porque elas são dinheiro ou uma forma de investimento, e sim porque ela é uma porta de entrada para serviços mais eficientes e baratos. E a pesquisa não me deixa mentir. Em países mais pobres, né, que têm mais dificuldade e onde as pessoas já utilizam mais a criptomoeda no seu dia a dia, o percentual de pessoas que respondeu que pretendem possuir criptomoedas no futuro é muito maior do que nos países onde hoje elas não são utilizadas, ou seja, onde hoje elas não possuem qualquer função. No topo da lista temos a Turquia, onde 45% pretendem ter criptomoedas no futuro. Depois vem Romênia com 38%, Espanha com 32% e Polônia com 29%. Já no final da lista estão Bélgica com 10%, Luxemburgo com 13% e Holanda com 14%. Assim que surgirem serviços e produtos que atendam essas populações mais ricas, a gente vai ver uma mudança nesse cenário. Hoje as criptomoedas atendem muito mais aquelas pessoas que vivem em condições financeiras desfavoráveis. Quando vemos que somente 1 em cada 3 pessoas consideram que criptomoedas são o futuro do dinheiro ou o futuro do investimento, isso poderia nos desanimar, mas não deveria. Vamos comparar qual foi o resultado dessa mesma pergunta nos anos anteriores. Em 2015, somente 28% concordavam que seria o futuro do dinheiro. Em 2016, isso subiu para 32% e agora em 2018 o resultado foi de 35%. Ou seja, em somente 3 anos, 7% das pessoas se convenceram que criptomoedas serão o futuro do dinheiro. Isso me leva a crer que em poucos anos o cenário será muito diferente do que é hoje. As coisas estão avançando progressivamente, pouco a pouco, em direção à maior aceitação de criptomoedas. É isso que esse estudo acaba mostrando pra gente. Então eu espero que tenha sido interessante para vocês, porque eu achei esse estudo bem legal. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, basta acessar a descrição, clicar no link e você vai para o estudo. É um estudo que está em inglês, mas você pode colocar no Google Translate, traduzir, vale muito a pena, tem várias outras coisas que eu não coloquei aqui nesse vídeo, então dá uma olhada. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, não se esquece de se inscrever no canal e, se possível, compartilhe nas suas redes sociais, em grupos do Telegram e também no seu Facebook, para essa informação chegar a outras pessoas, porque chega de notícia ruim no mercado, né? Agora o Bitcoin voltou a subir, então vamos que vamos, compartilhe notícias boas nas suas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima!